Romanos capítulo 6, apenas o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em uma outra versão, na NVI, Nova Versão Internacional, o final do versículo diz assim: assim também andemos nós em vida nova, ou com vida nova. Há um mês, talvez pouco mais de um mês, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem com o título Resposta à Graça de Deus. Hoje até eu recorri lá os vídeos para lembrar quando que eu tinha pregado sobre a graça, né? Foi mais ou menos há um mês, porque o vídeo está postado lá no YouTube há um mês mais ou menos. E eu me lembro que eu usei esse versículo naquela mensagem. Não tem como a gente escapar de falarmos da graça, porque todos os dias nós temos que mencionar a graça de Deus. Foi por causa dela que fomos alcançados, por causa do seu amor. Mas nesta noite, o tema dessa mensagem é novidade de vida. O que de fato é esta tal novidade de vida que o apóstolo Paulo fala aqui aos romanos? Primeiro ele faz o desafio que não há nova vida ou uma novidade de vida se não houver primeiramente a morte. E além de morte, sermos sepultados com ele. Porque da mesma forma como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, agora porque morremos para nós mesmos, agora porque morremos para o mundo, agora porque morremos para o pecado, para aquelas velhas práticas, e estamos em Cristo, então hoje nós podemos andar em novidade de vida, ou termos uma vida nova. Aleluia, glória a Deus por isso. Então o versículo, o aproveitamento do versículo, e é a base dessa mensagem, é exatamente porque o versículo traz claramente que em Cristo, somente nele, nós encontramos novidade de vida, se nós formos sepultados com ele. Se nós morrermos para nós mesmos e deixarmos o Senhor assumir a nossa vida. Irmãos, se um recém-nascido, um bebezinho, pudesse falar algo, logo nos primeiros segundos, momentos de vida, se ele pudesse falar, tem gente dizendo por aí que daqui a um tempo eles nascerão falando, mas ainda não falam. Então eu posso usar essa base aqui. Após eles ficarem 9 meses em num ambiente, a princípio confortável, o ventre da mãe, o que ele diria sobre enfrentar agora uma situação ou situações completamente novas? Ele vai conhecer novos rostos, aliás lá ele não conheceu rosto algum. Ele vai ouvir outras vozes, porque até então ele só ouvia a voz da mãe. Já tem um estudo aí que diz que ele não ouve a do pai, só da mãe. Então ele vai ouvir outras vozes diferentes. Enfim, com isso eu quero dizer que um cristão, alguém que acabou de nascer, de se converter, alguém que nasceu de novo, por esses dias, por esse tempo, é um bebê espiritual. E ele está também se deparando espiritualmente, da mesma forma como um bebê recém-nascido se depara no físico. É uma nova vida, é um novo começo, é tudo diferente. Antes ele estava acostumado num ambiente, antes ele era o cara terror da balada, antes ele era o cara terror do bairro, no sentido de que ele aterrorizava mesmo, cometia até crimes, mas agora ele está vivendo uma nova vida. E algo que falou muito comigo foi essa declaração aqui, e eu fiz questão de escrever.
O primeiro impacto que nós sofremos no novo nascimento, ou por causa do novo nascimento, é que você deixou de ser você. Você não é mais você. Quem você era antes do novo nascimento? Você não pode ser mais o mesmo. Eu tenho um temperamento, mesmo depois de convertido, pastor, não mexe comigo. Eu me lembro das palavras do pastor Irlande, numa pregação aos pastores, lá em Sumaré. Gosto de mencionar isso sempre, quando eu me sinto desaforado, ou que eu sofro algum desaforo. Ele disse que um irmão chegou nele, um membro da igreja dele lá, uma ovelha. Aí ele até disse, não sei se ovelha mesmo, mas era ovelha. Ele disse assim: olha, pastor, eu sou um bom crente. Ele falou: realmente, irmão, faço isso, faço aquilo, venho aqui, venho lá, aconteço naquilo, e refaço e faço bem as coisas, mas tem um negócio, pastor, que me acompanha, e eu não venci isso. O que é, meu irmão? Eu não gosto de levar desaforo para casa. Eu sou assim, pastor, eu não consegui mudar nesse sentido. Ele falou assim: rapaz, você está melhor do que Jesus, maior do que Jesus, não mais melhor, você está maior do que Jesus, hein? Mas por quê? Porque Jesus levou desaforo para o céu, e o céu é melhor do que a minha e a tua casa. Ele levou desaforo para o céu, porque ele foi injustiçado, injuriado, massacrado. Uma noite como essa nos fez relembrarmos disso, porque nós ceamos, nós tivemos a ministração da ceia, do quanto Jesus sofreu por nós. Então, meu irmão, minha irmã, você nasceu de novo. Você não é mais você, o você antigo, o você que mentia, porque a palavra diz que esses que mentiam não mintam mais. Você que roubava, não é para roubar mais. Você que fazia outras e outras coisas, não é para fazer mais. Você que ouvia certas coisas e aplicava a sua vida, não é para ouvir, muito menos aplicá-las à sua vida. E que coisas são essas? Na verdade, o Espírito de Deus que vai falar com cada um aqui nessa noite, irmãos. Porque senão fica até amanhã enumerando, é isso, é aquilo, então um monte de coisa. E cada um tem a sua experiência pessoal, de algo que Deus ainda precisa mudar. Porque nós, como aqueles que nascemos de novo, e que fomos sepultados com Cristo, e que agora declaramos para o mundo, se é que declaramos, que vivemos em novidade de vida, uma vida nova, não podemos conviver com as coisas do velho homem como se fossem normais. Não digo que ainda elas não estão aí, latentes, batendo a porta, todo dia, tentando fazer você se lembrar, tentando reportar você àquela velha vida, convites terríveis, fazendo com que você relembre aquele tempo, aquele que veio talvez de uma vida mais fácil. Você vai me entender o que eu estou querendo dizer com essa vida mais fácil? Aí fica desempregado, e vem um amigo e fala assim, amigo da onça, e vem e fala assim: rapaz, se você fizer aquele negócio que você fazia esses tempos atrás, aí uns 2 meses antes de você virar crente, que é assim que eles falam lá fora, você vai ganhar um dinheirinho fácil, tal, vamos, e você fica balançado. Eu não estou dizendo que todos os dias a gente não sofra com isso, com esses desafios, ou até somos confrontados, afrontados, para novamente fazermos ou sermos como éramos. Mas saia com isso em sua mente. Você não é mais aquele velho homem, amém? Você não é mais aquele velho homem. Você precisa mudar. Você é um novo você. Aliás, fala para o teu irmão aí do seu lado assim: você ficou até mais bonito agora que nasceu de novo. Você é um novo você. Você é um novo você. Daqui de cima eu vejo tantas pessoas lindas. Mas não aumenta a bola aí não. Você é lindo porque Jesus irradia, né, colega? Irradia em seu ser. Colega é uma brincadeira que eu tenho com o Fernando ali. Eu sei que é colega, tá? Que fala, gente. Meus irmãos, além de tudo isso,
além de tudo isso, além do novo nascimento, dessa nova experiência, vem logo em seguida, e deve vir em seguida, o crescimento. E neste crescimento também nós enfrentamos desafios novos. Um deles é que o passado tenta nos atrair de volta. Mas o crescimento também nos desafia, porque quanto mais nós crescemos, conhecendo a palavra de Deus, a sua perfeita vontade, quando nós crescemos, avançamos na vida espiritual, então a gente vê o quanto ainda nós precisamos melhorar. Não tem um aqui que pode dizer assim: eu já cheguei à estatura de varão perfeito. Deve ser o alvo. Nos nossos bons concílios, né, pastor Renato? Pastor Anderson também já passou. O pessoal fala muito sobre essa questão da glorificação, é só lá no céu. Mas eu entendo que Paulo deixou como um desafio nós avançarmos de forma que cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas tem uma questão, hein? Quem chega à estatura de varão perfeito está prontinho para Deus, ó, puxar, né? Tem alguns irmãos na igreja que não levantam a mão na igreja, nenhum cântico, eu já percebi. Mas é porque eles têm medo de Deus puxar mesmo, né? Então eles ficam... Pode levantar as mãos, viu? Tem um momento certo que Deus vai te chamar. Eu contei isso pro nosso saudoso pastor Marcílio num funeral. Ele não achou muita graça não, né, irmã, na época. Ele falou: que piada chata, pastor Márcio. Irmãos, nós temos todos os dias desafios, não temos? Mas são desafios que alegram o nosso coração por sabermos que Deus tem expectativas a respeito de nós. E o mundo também, que aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. É mentira que o mundo está aí depravado, não quer saber de coisa certa. Primeiro porque a gente não chega sozinho. Nós chegamos com a ação poderosa do Espírito de Deus que habita em nós. E quando nós falamos da sua palavra, a Trindade entra em ação. O Espírito para convencer, o Pai, o Filho com o seu amor, e você falando, sendo instrumento de Deus. Você nunca está só. E as pessoas começam a ouvir. E quantas pessoas ainda ao seu lado, do seu lado, pessoas próximas a você, estão carentes da graça e desse alcance do Senhor que um dia nos alcançou. E falar de coisa antiga, né, irmãos? Eu tive uma experiência esses dias. No último mês, eu fui 3 vezes a São Paulo. Novas escadas, e eu precisava dar uma boa notícia para minha família, mas procurando algo antigo para dar essa boa notícia, e eu não achava, até que quase que eu gritei lá no meio. Eu falei: gente, alguém sabe de um orelhão? O cara falou: tem um lá no final do corredor. Quando eu cheguei tinha uns 3 ou 4, um funcionando. Porque é antigo, está ultrapassado. As pessoas quase não usam. Então não se investe mais. E eu fiquei pensando que tudo isso aconteceu porque alguém descobriu que o novo que substituiu o orelhão, que é o celular, é melhor. E deixaram de investir no antigo, no ultrapassado, que aliás, infelizmente, servia só também para o povo quebrar. E eu fiquei pensando, Deus começou a falar comigo lá 3 semanas sobre essa mensagem. O que nós que conhecemos o novo, o que nós que já conhecemos o que é vivermos em novidade de vida, o que nós que conhecemos o que é ter uma vida nova, muitas vezes queremos procurar a coisa antiga, velha e ultrapassada, que o mundo oferece, porque ele só sabe oferecer um tipo de coisa. Já vou falar disso. E sempre no pacote das coisas que o mundo oferece, raramente tem algo que te dê prazer, no início, no meio e no fim.
Tem coisa que é bom no início, no meio já vai ficando ruim e no final fica pior ainda. Porque é coisa ultrapassada, sabia? E você às vezes, mas se eu não fizer isso, todo mundo faz, os meus amigos fazem, estão me chamando de quadrado lá na escola, porque eu não vou, porque eu não faço. Mas são eles que estão ultrapassados, porque você conhece o que é novo. Eles não conhecem o que é bom, você conhece. Você conhece o que funciona, e eles estão ainda atrás do que não funciona. E bem a exemplo do orelhão, são as coisas do mundo, está lá à disposição, mas a maioria das coisas estão quebradas, já se apresentam quebradas. Por exemplo, você vai dizer para mim que uma bela roda de bebida se oferece a você como algo que pode terminar bem? Não, você já sabe que está quebrado. Aquele sistema já é um sistema quebrado, já é um sistema ruim. Está te roubando o tempo que você poderia estar na sua casa, com a sua família. Eu estou falando generalizadamente, porque eu nem creio que tem alguém aqui que vai para a roda de bebida ainda. Quem pode olhar no fundo dos meus olhos aqui? Mas você já sabe que é uma coisa quebrada. É um sistema ruim. Está roubando o tempo da sua casa, da sua família. Depois você começa, no início parece que é prazeroso, né? Ainda eu conversei com uns camaradas já, não foram poucos não, que falam assim, eu já perguntei, porque eu nunca bebi, nunca experimentei, falei assim, é gostoso, é bom? O cara fala, é nada, pai, é ruim. Mas o que você toma então? Porque é gostoso. O que é gostoso? Fica assim. Aí fala, está com os amigos. Mas não pode ser uma coca? Eu nem bebo mais Coca-Cola. Aliás, da Coca-Cola não me paga nada. Eu não bebo refrigerante. Aí você fala, não, mas aí, rapaz, a gente precisa se alegrar. Alegrar. A gente precisa tem hora que a gente precisa esquecer da vida, sair de si. Aí pronto, o cara já está se entregando. O meio já começa a ficar ruim. Sair de si? Um dia eu estava indo embora para casa. E no caminho para casa, estava com as minhas filhas. Minha esposa estava fazendo estágio para a empresa que ela trabalhava, estava fora. E a Rafaela e a Vitória falaram, pai, o que a gente vai comer hoje? Aí eu falei assim, o pai vai ver, chegando em casa a gente vê. Mas eu morava ali no sobrado, no fundo da casa do meu sogro, nunca fartava nada. Qualquer coisa eu ia na casa dele, né? Então eu já sabia que de alguma forma a gente iria comer. Mas eu dei aquela de pai provedor, né? Falei assim, pai vai ver o que pai vai fazer. Calma. De repente, alguém me grita assim, ó fi. Eu olhei assim, lá do outro lado, um amigo de trabalho. Ele fez assim para mim, fi, vem aqui. Aí eu atravessei o Linhão aqui, eu morava no Linhão, atravessei a avenida, ele estava no bar. E aí, vai almoçar onde? Falei, em casa. Aí estava lá assando uns frangos, né? E ele falou assim, pro dono do mercadinho e do bar lá, dá um frango aqui pro meu amigo. Aí ele me deu o frango, o cara. Aí ele falou assim, o que você vai beber, fi? Eu falei assim, não, vou ver ainda. Dá uma coca para ele levar também. Não, dá uma coca. E me deu. Eu saí com a sacolinha do refrigerante, do frango. Não ficou barato, irmãos, porque no outro dia eu precisei pagar. Quando eu cheguei em casa, comi aquele frango. Aí na segunda-feira, ele chegou assim e disse, não quero nem olhar para você. Eu falei, eu já sei. Ele chegou na casa dele, porque quando ele saiu, ele contou. Ele tinha lá, sei lá, 50 reais. Quando ele chegou na casa dele, ele tinha 20 reais. E ele falou que ele fez a conta, já são. Ele fez a conta assim, eu saí com 50, eu tomei tantas doses, porque bastava 2 doses, ele já ficava ruim. Tantas doses, ficou 10. Eu tinha que ter aqui pelo menos 40, por que eu tenho 20? Aí ele começou assim, puxar na memória assim, e veio aquela imagem minha. Chegando. Aí ele, você vai me pagar. Eu falei,
calma, eu já sabia que você ia me cobrar, catei os 20 reais na época, acho que foi 15 lá, o frango assado, mais 5 do refrigerante. Falei, tá aqui, ó, seus 20 reais. Jamais eu iria aceitar um presente seu da maneira que você estava. Eu só contei essa história, a princípio engraçada, para dizer que aquele homem poderia ser roubado, porque ele não estava em si. E isso representa alguma coisa, meus irmãos? O início parece bom, no meio já começou a ficar ruim. E o final? Esse meu amigo sempre compartilhava comigo o seguinte: hoje eu tenho notícias que ele está servindo ao Senhor numa outra cidade. Ele sempre falava para mim assim: no final de toda a bebedeira é briga na minha casa. E de fato era muita briga. Então nessa noite eu contei uma experiência para você. Talvez você esteja fazendo outras coisas e que o Senhor já tem mostrado para você que no início pode ser até legal, porque nada se apresenta como de fato é, senão ninguém fazia. Se a gente já soubesse, lá quando bebezinho, quando criancinha, que enfiar o dedo na tomada ia dar um choque, que ia jogar a gente para trás, a gente não faria. Então muitas vezes o pecado se apresenta assim. Agora, uma criança inteligente, ela põe o dedo uma vez, como a minha filha Rafaela um dia pôs o dedo. Depois daquele dia ela passava toda vez na tomada, acho que uns 2 anos ela me falava assim: pai, choice, pai, choice. Agora eu não sei qual é a inteligência dessas pessoas que sabem em que os seus caminhos o levarão. Não vou nem dizer chegará ou chegarão, porque não vai chegar a lugar algum, mas os levarão a um caminho de destruição, e eles não param de fazer. Faz uma vez, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz 6, faz 7. A primeira vez você não sabia, meu amigo, meu amado irmão, mas agora você já sabe. Viver em novidade de vida é ter inteligência, porque Jesus nos transformou por completo. Hoje, nascidos de novo, nós temos a mente por isso tem gente ainda fazendo coisa errada. Nós temos a mente de Cristo. E Ele é inteligente ou não? É sim. Olha o que você ganhou com o novo nascimento, a regeneração até da sua mente. Por isso que você agora é mais cauteloso, mais cuidadoso. Você sabe que os vícios não prestam. Você sabe que certos ambientes não prestam. Você sabe que certas amizades não te levarão a lugar algum. Pastor, mas se eu não tiver contato com as pessoas lá fora, essa é antiga, então eu vou te responder. Ah, pastor, se eu não tiver contato com ninguém lá de fora, como eu levarei a Jesus? Primeiramente você levará pelo bom posicionamento, pela sua boa postura, porque a regra que o apóstolo ensina à mulher que tem o marido descrente, que o ganhará pela sua postura, também é para você que quer ganhar um amigo, uma amiga para o Senhor Jesus. É a sua postura, não é fazer o que eles fazem, que os trarão a Jesus, porque eles vão pensar o seguinte: já que ele está fazendo o mesmo que eu, vou ficar do mesmo jeito que eu estou. Então temos que, como aqueles que agora têm a mente de Cristo, sermos inteligentes, porque Cristo Ele é sábio. E eu quero nessa noite destacar pelo menos, teria muitos pontos, mas eu quero destacar 4 pontos, como motivos que temos, e são motivos de sobra, para permanecermos no novo caminho. Primeiramente porque nós nascemos de novo. E se a gente desnascer, nem existe essa palavra, na verdade então nunca nascemos de novo. Se você tem dito que você nasceu de novo, então você não pode mais sair do novo caminho, desse vivo caminho, desse reto caminho, estreito, com porta estreita, mas é o caminho correto. Nós não podemos sairmos mais deste novo caminho, e devemos permanecermos neste novo caminho, porque nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Eu não lerei os textos com os irmãos, mas quem quiser anotar de alguma forma aí, Romanos 3,24 fala que nós fomos justificados. Deus nos livrou de qualquer culpa, embora tenhamos pecado.
Tenhamos no sentido não que pecamos um dia, que temos pecado. Embora um dia nós estivemos destituídos da sua glória, conforme Romanos 3:23. Agora, por causa da sua graça, por causa da glória de Deus, Ele nos declarou inocentes. Como desistir de um caminho desse? Para que sair de um caminho desse? Para que voltar para o que é antigo, para o que é quebrado, para o que é ultrapassado, para aquilo que você sabe que no início pode ser que pareça ter prazer, mas no meio já não tem, ou no meio possa ter, mas você sabe que o final não terá, mas você quer continuar naquilo? Um outro motivo para permanecermos no novo caminho, isso é maravilhoso, esse terceiro ponto: paz com Deus. Essa paz com Deus é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos 5, capítulo 1. O Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus, o qual nós obedecemos, Ele mesmo tornou harmônico, Ele fez harmonia entre nós e Deus, e Ele fez com que esse relacionamento realmente funcionasse. Então hoje a paz com Deus nós temos descanso, nós temos satisfação, porque nós fomos reconciliados. Cantamos hoje, amém? Romanos 5:10. Nós fomos reconciliados. Nós precisamos, nós devemos, mais um motivo para permanecermos no novo caminho: nós fomos libertos do pecado. Primeiramente, libertos no sentido do que ele causaria em nós, ou sobre nós, que é a condenação eterna. Isso ele já anulou no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas aquele que ainda acontece, pastor, então, acontece. Só que hoje, a forma como nós pecamos, principalmente, prioritariamente, é deliberado, porque você sabe que está errado. Hoje nós não estamos mais presos pelo pecado. Antes, cegos como nós éramos, andando cegos, mortos. Morto tem vontade, morto tem ação? Não. Então nós não tínhamos condições de brigarmos contra o pecado, lutarmos contra o pecado, debatermos contra o pecado, gritarmos não para o pecado. Nós não tínhamos essa condição. Estávamos mortos, os nossos olhos fechados, escurecidos. Como que nós iríamos lutar? Então nós éramos escravos do pecado. Escravo é aquele como que obrigado a pecar. Percebe? A pessoa faz o pecado hoje, não é liberto por Cristo, amanhã faz de novo, e amanhã faz de novo, torna-se uma tendência, e ele adota às vezes como estilo de vida, e ele não para mais, como se fosse obrigado a pecar. Hoje eu e você não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,18 diz que nós somos libertos do poder do pecado. A nossa morte para o pecado anula as nossas obrigações para com ele. Eu não estou dizendo que você tem toda a força para não pecar. Nós ainda somos fracos muitas vezes, mas nós temos a opção, sim, meus irmãos, de não pecarmos. Nós temos a opção. É muito sério isso. A nossa vida, agora, libertos do pecado, deve ser equilibrada, justa e santa. Porque é isso que Deus espera de nós, conforme Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas renovai-vos pelo novo entendimento. E esse novo entendimento é a mente de Cristo que opera em nós. Irmãos, o que há de novo? O que há de novo em uma vida de pecado? Eu falei aqui da roda, né? De uma bebida lá, do que isso pode causar, do meu amigo que perdeu dinheiro, depois eu devolvi, ainda bem que ele comprou frango para um cara honesto. Mas enfim, o
que há de novo em uma vida de pecado? O que há de novo em satisfazer a carne? O que há de novo nos prazeres do mundo? Se, por exemplo, uma bebedeira, você já sabe que começa bem, para ficar mais para lá do que para cá no meio, para ficar para lá no final, para depois chegar em casa arrastado, para depois vomitar o dia inteiro. Ai, pastor, falou isso, que nojo. Aí volta lá de novo, vamos de novo. O que tem de novo nisso? Perceberam? O que tem de legal nisso? O que tem de frutífero nisso? As pessoas pararam de pensar e elas falam lá na faculdade, na escola, no trabalho para você: você não é feliz não, rapaz, você não bebe, você já fica, meu Deus, o que eu vou falar para ele agora? O que eu vou falar? O cara falta do serviço 2 dias, porque não sabe beber, bebeu lá, falta 2 dias, e chega na quarta-feira ainda dando lição de moral em você, e você deixa. Quem está vivendo em novidade de vida é você, não é ele. Você já parou para pensar nisso? Quem está vivendo algo novo é você, não é ele. Ele está vivendo a mesma coisa sempre, uma mazela, uma coisa medíocre, uma coisa pequena. Tem gente que já perdeu família, tem gente que já perdeu bens, tem gente que já perdeu um tantão de coisas e continua perdendo e não acorda que esta maneira que eles estão vivendo é vil, é baixa. Mas às vezes abala você, quando a pessoa vem dizendo que ela sim vive a vida, ela que tem um vício, vício, já vai dizer lá, é alguém que está escravizado por aquilo, não vive sem aquilo. Eu não vou entrar no mérito da questão do vício, existem vários vícios, inclusive aqueles que são lícitos, mas não nos convém. Vícios que a gente fala, mas é refrigerante, mas é vício. Vícios que estão acabando com a sua saúde, que não necessariamente são aqueles a priori reconhecidos aí como destruidores, mas outros vícios que você tem, você precisa vencer. O que tem de novo nestas coisas? Enquanto isso, o Evangelho de Cristo sim é boas novas. Isaías 52, 7 e Isaías 61, 1. Eu quero ler o 61, 1 com você. Vamos abrir. Olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, quem fez essa leitura no templo, exatamente nesse texto, não foi um sorteio, era o dia da leitura, e ele chegou e leu. Quem foi? Jesus. Então, quem é que nos traz as boas novas? Jesus. Enquanto o mundo te oferece um tantão de coisas que não te leva a lugar algum, Jesus Cristo é a boa nova, ou Jesus é. Como eu estou falando de uma pessoa no singular, parece esquisito, mas eu tenho que declarar assim: Ele é as boas novas, que eu e você, que todo ser humano precisa. E por causa de Jesus é que hoje nós temos novas de grande alegria. O anúncio do nascimento dele, lá em Lucas 2:10, o anjo disse o quê? Eis que vos trago novas de grande alegria. Então quem está em Jesus vive uma vida nova, novidade de vida, uma vida que todos os dias tem surpresas, mas não como as surpresas que o mundo oferece, não as surpresas que as obras da carne oferecem, não as surpresas que o pecado como consequência oferece, mas são surpresas maravilhosas, andar na presença dele. Eu quero terminar dizendo, é no mínimo da nossa parte uma grande ignorância acharmos que o mundo pode oferecer algo melhor do que o nosso Deus.
Porque o mundo, ele oferece ano após ano, e assim daqui para frente vai piorar as consequências daquilo que ele tem para oferecer, enquanto o Senhor tem novidade de vida para nós. E eu vou dizer, o que esse mundo nos oferece é falível, temporário, não dura quase nada, como eu citei o exemplo de quem bebe muito, não vale o quanto pesa, tá? É um peso para você, mas não vale o sacrifício. Agora, nós que estamos em Cristo Jesus, nós conhecemos, e devemos reconhecer isto, nós conhecemos uma fonte inesgotável. Como que eu posso comparar uma vida com Cristo, em Cristo, onde Ele vive em mim, com qualquer outro padrão de vida? Pense nisso, antes de você sair fazendo as coisas. Pense nisso, antes de você ter saudade das coisas do passado, das coisas velhas. Porque eu quero terminar com esse texto, com esse versículo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. É novo na sua vida? Amém? Continue buscando ao Senhor. Feche os seus olhos.